Em maio, te convidamos para fazer parte da realeza e descobrir mais sobre as monarquias modernas e o estilo de vida dos personagens mais ricos, excêntricos e influentes da história. Usou um traje que valia cerca de 10 milhões de dólares em valores atuais. Em maio, os reis têm muito a nos dizer. No History 2, muito mais história. Sérgio sempre quis ir para a Lua. E o filho dele sabe que no caiaque esse sonho pode se transformar numa viagem. Lá ele encontrou as passagens mais baratas. Hotéis que não são 5 estrelas. São uma constelação inteira. E o aluguel do carro, quer dizer, da nave espacial, foi facinho. 3, 2, 1, lançar! Comece a planejar sua viagem dos sonhos hoje mesmo. Caiaque, sonhe, busque, viaje. Sabe que eu tenho que voltar para a Inglaterra. Esse é o mapa do mar Mediterrâneo. É a única passagem segura da minha frota. Eu não consigo negar que uma parte de mim ainda é viking. Eu quero que você saiba que eu nunca vou te perdoar por ter roubado o meu marido e o meu mundo. Eu te prometo, meu filho, que um dia o mundo inteiro conhecerá e temerá Ivar o Desossado. Nós montamos um exército 2 vezes maior do que o nosso pai levou para Paris. Ai, você deve se vingar. Não tenha medo. Vikings. Esta noite, às 10, no History 2. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos Alimentos. Quinta, às 9h05 da noite, no History 2. No History 2, passamos as tardes de domingo com os melhores documentários. Por décadas existiram muitas perguntas sobre o desaparecimento do cérebro de um dos gênios mais brilhantes da humanidade. Descubra o segredo por trás de um roubo que fez história. Neste domingo à tarde, não perca A Mente de Einstein. No History 2. Toda cidade tem aqueles bairros que oferecem prazeres e vícios. Onde há vício, O que exatamente está fabricando? camisinhas de látex. A ganância. O Júlio Schmidt foi muito inteligente na divulgação e venda das camisinhas. O marketing é uma coisa fundamental, porque quando o consumidor pensa no produto, você quer que ele pense automaticamente na sua marca. Bebidas, apostas e sexo. Sexta, às 8h20 da noite, no History 2. Presuntos, 570 aves de caça, 100 lebres e coelhos assados. Francisco queria assegurar que fosse a extravagância das extravagâncias. A um custo médio de cerca de $700 mil por dia. É claro que Francisco não foi o único líder que misturou um pouco de política com uma grande festa. Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, 26 de maio, no History 2. 190, qual é a emergência? Tem um homem fora da minha casa. Você conhece o homem? Não, eu não sei quem é. Consegue ver se ele está armado? Sim, ele tem uma faca. Pode me descrever o homem? Eu acho que é. Temos uma viatura a caminho. Por favor, não desligue. Consegue me escutar? Abrangendo 2.150 acres. Esse patrimônio mundial da Unesco em Israel
Fica numa área que já foi o lar de várias civilizações. Algumas datam de 3.000 anos atrás. Judeus, edomitas, fenícios, egípcios, todos viveram aqui. Esta terra é citada em toda a Bíblia. Esse lugar foi destruído várias vezes e depois foi reconstruído. E nesse subsolo, uma linha do tempo espetacular foi preservada. Tem mais cavernas para descobrir. Talvez até 10.000. O que essas antigas cavernas nos dizem sobre as civilizações antigas que um dia chamaram essas terras de lar? Esse local, no sul de Israel, é um dos sítios arqueológicos mais extensos do mundo. Na região conhecida como Shefela, ou Planícies da Judéia, esta área por séculos tem sido uma encruzilhada para viajantes que se deslocam para o norte e sul, leste e oeste entre a Europa, África e Ásia. Cobrindo uma área de 25.000 quilômetros quadrados, o Parque Nacional Bet Guvrin engloba os restos da cidade de Maressa. Os 6 acres bíblicos de Tel, ou antigo Monte Maressa, é o local mais antigo do parque e foi construído para se defender contra os faraós egípcios saqueadores. Esse lugar foi destruído várias vezes e foi reconstruído. Isso aí é o pessoal em terra, né? Radiou de seu melhor período de paz e prosperidade durante o 3º e 2º séculos antes de Cristo. Maressa era um centro cosmopolita. Era um imã econômico. Estamos agora na antiga Maressa, uma cidade citada 4 vezes nos textos bíblicos. O arqueólogo e diretor do projeto Maressa, Dr. Ian Stern, é um especialista da rica história da região. Esta foi uma cidade que, em seu auge, tinha cerca de 10.000 habitantes. Judeus, edomitas, fenícios, egípcios, todos os tipos de povos misturados aqui, vivendo, prosperando, negociando, e eles trouxeram suas culturas, basicamente para ser destaque numa cidade como esta. E mesmo essa região, tendo uma história tumultuada que remonta a mais de 2.000 anos, sua geologia conta sua própria história. A terra sob Bet Guvrin, Maressa, é incomum. A geologia da região basicamente tem cerca de 1,5 metro de uma rocha muito sólida chamada Nari. Mas se alguém conseguir penetrar usando ferramentas de ferro, cerca de 1,5 metro abaixo, vai chegar a uma rocha bem macia chamada Kirton, que é como calcário. Quando eles atingiam o nível do calcário, eles construíam. A construção fez com que eles criassem uma caverna. Entre as muitas cavernas da região, o parque tem mais de 800 cavernas em forma de sino. Muitas estão conectadas por túneis subterrâneos. As maiores cavernas estão no lado leste do parque e foram inicialmente escavadas para extrair calcário. Podemos ver aqui o começo da extração de novos tijolos. E o que eles iriam fazer agora, o próximo passo seria cortar bem aqui e tirar mais um tijolo. Aqui está um tijolo comum, mas se olharmos para a parede aqui, podemos ver que eles faziam linha por linha. Esses tijolos eram retirados e usados para construir as casas na superfície. O calcário macio facilitou para os habitantes esvaziar instalações subterrâneas, milhares delas. Depois que eles construíram as casas, eles ficaram com um espaço oco no subsolo. Isso pôde ser convertido em espaços com algum valor funcional. Fresco e confortável no verão e basicamente seco no inverno. Isso significa que tudo aqui dentro está muito bem preservado. Este complexo aqui tem mais de 30 câmaras interligadas. Logo, o povo de Maressa percebeu que as cavernas que eles cavaram na rocha calcária poderiam servir para outro objetivo:
que abasteceria os habitantes da cidade com uma necessidade humana vital. Por volta do 3º ao 2º séculos antes de Cristo, a cidade de Maressa virou um amplo assentamento helenístico, mas o que a tornava única era o que estava abaixo do solo. Durante esta época, o povo de Maressa escavou cavernas na rocha calcária, não só para extrair calcário para construir casas, mas também para criar instalações subterrâneas, como esta cisterna. Maressa está localizada em uma área árida, onde a água se faz muito necessária. As grandes cavernas foram usadas principalmente como cisternas de água. O calcário é impermeável. Eles drenavam a água dos telhados das construções e depois drenavam para a cisterna de água. A cisterna ficava cheia e nessa área quente você tem que acumular grande quantidade de água para conseguir aguentar todo o verão. Nos anos que se seguiram, e à medida que as necessidades da cidade evoluíram, as cavernas foram convertidas em banhos, túmulos e locais de culto. Entre as cavernas mais notáveis do parque estão as cavernas funerárias escavadas quando a cidade estava sob domínio grego e chamada de Sidon. Elas são conhecidas como as cavernas pintadas. Essa caverna funerária é a caverna Apolofanes. Apolofanes era o chefe da comunidade sidônia. Essa pessoa acreditava na mitologia grega, porque a fênix simboliza a vida após a morte. Apolofanes, como chefe da família, foi enterrado nessa câmara. Ele foi uma das pessoas mais ricas dessa cidade. Sabemos disso por causa das pinturas muito bonitas nas paredes. Quando andamos por aí, vemos as câmaras onde as pessoas eram enterradas. Os cadáveres eram colocados aqui. Depois de um ano, quando os restos eram apenas ossos, tudo era recolhido e abria-se espaço para outro morto. O único morto que continua no mesmo lugar é o chefe da família, Apolofanes. Não tenha medo. Eu vou me vingar pela destruição do nosso acampamento. Você é o homem mais perigoso desse mundo. Um dia nós teremos que derrotar o Lord Brooks. Você montou um grande exército, o maior de todos os tempos. Eu quero vingança. Vamos declarar guerra contra o mundo todo. Vikings, esta noite, às 10, no History 2. Se a viagem dos sonhos parece a anos-luz de distância, no Kayak você encontra hotéis a preços incríveis para fazer dela realidade. Kayak, sonhe, busque, viaje. Para Catarina a Grande, gastar milhões em arte, pedras preciosas ou joias era uma forma de vida. A coroa que Catarina usou na sua coroação tinha 4.936 diamantes. Em 1925, ela foi avaliada em 52 milhões de dólares, que equivale hoje a mais de 800 milhões de dólares. Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, 26 de maio, no History 2. Toda cidade tem aqueles bairros que oferecem prazeres e vícios. Onde há vício, O que exatamente está fabricando? Camisinhas de látex. A ganância. O Julius Schmidt foi muito inteligente na divulgação e venda das camisinhas. No marketing é uma coisa fundamental, porque quando o consumidor pensa no produto, você quer que ele pense automaticamente na sua marca. bebidas, apostas e sexo. Sexta, às 8h20 da noite, no History 2. Em maio, te convidamos para fazer parte da realeza e descobrir mais sobre as monarquias modernas e o estilo de vida dos personagens mais ricos, excêntricos e influentes da história. Usou um traje que valia cerca de 10 milhões de dólares em valores atuais. Em maio, os reis têm muito a nos dizer. No History 2, muito mais história. No History 2, passamos as tardes de domingo com os melhores documentários. Por décadas existiram muitas perguntas
sobre o desaparecimento do cérebro de um dos gênios mais brilhantes da humanidade. Descubra o segredo por trás de um roubo que fez história. Neste domingo à tarde, não perca A Mente de Einstein. No History 2. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos Alimentos. Quinta, às 9h05 da noite. No History 2. As cavernas também eram usadas para os vivos. E uma das cavernas mais magníficas é a Columbaio, que costumava ser a casa de várias rolinhas. As rolinhas eram muito apreciadas por seus ovos, sua carne e seus excrementos. As aves e seus excrementos, que eram usados como adubo, eram muito procuradas. Elas também eram importantes para o sacrifício no judaísmo e nas culturas pagãs. Estamos no meio da caverna Columbário. Ela tem 18 metros de comprimento, 9 de largura e 6 de altura. Esse columbário é um dos maiores que temos em Marissa. Os ninhos foram esculpidos no calcário a partir de 3 metros para evitar que predadores pegassem as aves dentro do nicho. As aves eram as coisas mais preciosas dessa caverna. As cavernas têm cerca de 2.000 nichos por toda parte. A Maressa helenística ruiu em 167 a.C., durante a revolta dos Macabeus. A região sempre foi um território premiado, considerado digno de conquista, porque era um cruzamento para as pessoas que viajavam entre a Europa, a África e a Ásia. Em 40 d.C., o rei Herodes atacou e eliminou Maressa do mapa e a substituiu pela recém-construída Bet Guvrin. 60 anos depois, Roma deixou sua marca na região, quando o general Vespasiano a invadiu, matando cerca de 10.000 pessoas. Hadi estudou a história conturbada da área em detalhes. Apesar da luta e da matança, as pessoas desse país viviam em uma pequena milícia de judeus. Os rebeldes só ficavam dentro de cavernas escondidas. As cavernas escondidas eram esculpidas em lugares onde os romanos não entravam. Confinados em túneis estreitos, esses guerreiros da resistência continuavam lutando. Aqui era onde eles ficavam e surpreendiam os legionários romanos que estavam procurando por rebeldes. Os fortes militares romanos, por fim, desalojaram a milícia rebelde. Os romanos eliminaram eles usando fumaça. Imagino viver dentro desses túneis. Em 135 d.C., o imperador Severus renomeou Bet Guvrin para a Cidade dos Livres. O anfiteatro romano foi construído no século II d.C. para apresentar luta de gladiadores, para divertir as legiões de romanos que ficaram aqui após a repressão da revolta de Bar Coquebas. Após a queda do Império Romano, Bet Guvrin mudou de mãos várias vezes. As suas cavernas e Maressa têm sido um tesouro para os arqueólogos por mais de 100 anos. Entre essas estruturas subterrâneas feitas pelo homem está um local conhecido hoje como as Cavernas Labirinto. Um sistema de 31 cavernas interligadas que eram usadas como moradias quando os gregos governaram durante o período helenístico. Descobrimos uma abertura, e isso foi muito empolgante porque, na verdade, fomos as primeiras pessoas a entrar naquela câmara em 2.000 anos. Mas só recentemente a escavação de verdade começou. Existem mais de 1.200 acres para explorar aqui. Então os arqueólogos empregaram uma tática nunca vista em outro local de escavação no mundo todo. Eles pediram a ajuda de voluntários. Sem exagero, centenas de milhares de pessoas participaram desse programa.
Muitas dessas pessoas continuaram escavando ou trabalhando na restauração de cerâmica e também nos registros. Isso está nos dando informações muito valiosas sobre a economia, sobre a iconografia, sobre os estilos e até sobre a composição étnica da cidade. Descobrimos uma série de 7 novas câmaras. E dentro de uma dessas câmaras tinha um arquivo contendo 1027 carimbos. Esses carimbos eram de barro, estampado, e eles teriam sido usados em documentos ou papiros de 2 milênios atrás. Nesses carimbos, as imagens que vimos foram de deuses e deusas, incluindo Atena, incluindo Hércules e cenas eróticas também. É o maior arquivo privado já descoberto em Israel. Esses tesouros subterrâneos escondidos nos dão uma visão verdadeiramente única sobre a vida nessa região há mais de 2000 anos. Este magnífico local já até ganhou reconhecimento mundial por sua notável história subterrânea, mas a extraordinária história de Beth Guvrin está longe de terminar. Levaremos anos para processar todo o material que temos aqui. É uma visão incrível sobre a vida na Maressa de 2000 anos atrás. Nessa área que conhecemos como a Terra das Mil Cavernas, achamos que ainda há mais cavernas para descobrir. Talvez até 10.000 cavernas nessa área. Escondido embaixo deste suntuoso hotel na Virgínia Ocidental, está o local de um dos segredos americanos da Guerra Fria mais bem guardados. No caso de um ataque nuclear, este enorme bunker subterrâneo seria usado para fornecer a mais de 1000 pessoas muita água e comida para sobreviverem por 60 dias. Eu passei aqui muitas vezes e nunca pensei. Tem uma porta blindada de 18 toneladas aí atrás. Como sua construção foi mantida em segredo das pessoas que passavam e trabalhavam no hotel acima? Uma das técnicas que eles usaram para manter o segredo foi esconder da vista de todos. E como todo esse segredo foi surpreendentemente descoberto? O bunker era meio que preparado para tudo, exceto isto. No auge da Guerra Fria, a ameaça de um Armagedon nuclear deixou o mundo em pânico. Com medo de uma invasão que poderia acontecer a qualquer momento, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos aumentaram suas capacidades militares, montando vastos arsenais nucleares. E para o caso de uma emergência nacional, eles construíram bunkers subterrâneos secretos. Espalhado por mais de 11.000 acres das imensas colinas da Virgínia Ocidental, o Hotel Greenbrier era uma localização improvável, porém perfeita. De metade de 1800 em diante, o Greenbrier era um lugar elegante para se visitar. Ken Hoffman é o diretor de relações públicas do hotel. Políticos, atores, atrizes nos visitavam. 5 presidentes dos países nos visitaram antes da Guerra Civil. Se hospedar no Greenbrier te dava status, e até hoje é assim. Toda a cidade tem aqueles bairros que oferecem prazeres e vícios. Onde há vício, O que exatamente está fabricando? Camisinhas de látex. há ganância. O Julio Schmidt foi muito inteligente na divulgação e venda das camisinhas. No marketing é uma coisa fundamental, porque quando o consumidor pensa no produto, você quer que ele pense automaticamente na sua marca. Bebidas, apostas e sexo. Sexta, às 8h20 da noite, no History 2. Se deu vontade de explorar além do seu mundo, o Kayak tem carros a ótimos preços para você alugar e se lançar em novas aventuras. Kayak, sonhe, busque, viaje. 300 presuntos, 570 aves de caça, 100 lebres e coelhos assados. Francisco queria assegurar que fosse a extravagância das extravagâncias. A um custo médio de cerca de 700 mil dólares por dia. É claro que Francisco não foi o único líder que misturou um pouco de política com uma grande festa.
Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, 26 de maio, no History 2. Em maio, te convidamos para fazer parte da realeza e descobrir mais sobre as monarquias modernas e o estilo de vida dos personagens mais ricos, excêntricos e influentes da história. Usou um traje que valia cerca de 10 milhões de dólares em valores atuais. Em maio, os reis têm muito a nos dizer. No History 2, muito mais história. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos alimentos. Quinta, às 9h05 da noite, no History 2. Interessante no Conde Haraldson é que ele representa uma figura muito importante dentro da sociedade viking ou da sociedade nórdica, que é essa figura do conde, do senhor da guerra, líder de uma sociedade. Ele e sua família vivem numa casa grande, com um grande salão, onde são tomadas todas as decisões, onde são feitos banquetes, um tipo de cargo que é móvel. Então, depende do nascimento, mas é preciso contar com o apoio do povo. O envolvimento do hotel nos esforços da Guerra Fria começaram em 1955. O governo americano encarregou o Corpo de Engenheiros Militar a buscar locais para um bunker subterrâneo, onde os membros do Congresso pudessem se abrigar com segurança no caso de um ataque nuclear. Já tendo servido como hospital militar durante a Segunda Guerra Mundial, o Greenbrier acabou sendo selecionado por causa de sua proximidade com Washington, D.C., e pelo relacionamento anterior com o governo americano. Construir o bunker, de codinome Projeto Ilha Grega, foi uma grande tarefa. As pessoas das Forças Armadas e o governo só ficavam pensando: quando será a guerra? Essas duas superpotências vão nos bombardear por todo o canto. E Washington seria o alvo principal. Bob Conte trabalha no Hotel Greenbrier há mais de 40 anos e é um especialista em sua bela história. O governo criou o que eles chamam de Arco Federal. Então, dentro de 500 quilômetros de Washington, D.C., tinha uma série de centros de relocação de emergência. Não era bem uma questão de proteger certas pessoas. Era uma questão de manter o quadro constitucional do nosso governo. Então, eles queriam mover a liderança do governo federal para as nossas instalações, o Congresso para outra, o Poder Executivo para outra, o Departamento de Defesa para outra. Aí eles ficaram em contato um com o outro e dariam continuidade ao governo. Foi uma ideia bem audaciosa. A construção do bunker começou em 1958. Para manter seus planos em segredo, o hotel criou uma história dizendo que estavam adicionando uma nova ala ao prédio. O Greenbrier, na época, não tinha ar-condicionado. E isso aconteceu no momento da história em que o ar-condicionado estava ficando popular e necessário em hotéis como o Greenbrier. Então, eles conseguiram construir a ala Virgínia Ocidental e usaram a história de que precisavam de quartos com ar-condicionado. Então, funcionou perfeitamente. Nem a equipe do hotel, nem os moradores descobriram a verdadeira razão por trás desta construção enorme. As pessoas sabiam que tinha um projeto de construção em andamento, mas elas não faziam ideia do que tinha lá embaixo. Uma das técnicas que eles usaram para manter segredo foi esconder da vista de todos. Durante a construção da ala Virgínia Ocidental, o arquiteto da capital, que foi responsável pela construção dos prédios em Washington, estava, na verdade, supervisionando o projeto de construção do bunker. A construção da nova ala foi o disfarce perfeito para o verdadeiro trabalho que estava sendo feito 20 metros abaixo. Eles fizeram um muro em volta para que as pessoas não pudessem ver o que estava acontecendo. Com 11.000 metros quadrados, essa instalação de 2 andares era quase do tamanho de 2 campos de futebol empilhados um em cima do outro. O bunker
bunker é basicamente uma caixa de concreto gigante com paredes de 60 centímetros de espessura reforçada com aço em toda a volta. Ela fica embaixo de 6 metros de terra. Foram necessárias 50 mil toneladas de concreto para construir tudo. Obviamente, precisou de uma equipe enorme para construir. O bunker de Greenbrier foi construído para acomodar 1.100 pessoas. 435 governantes, 100 senadores e toda a equipe de suporte associada. Isso não era uma tarefa fácil. Um bunker, para todos os efeitos, é uma caixa de concreto gigante de 34 mil metros quadrados. E ele é vulnerável nas entradas e saídas. Então você precisa ter portas de segurança para proteger essas aberturas. Esta é uma porta de segurança de 18 toneladas. É aqui que o hotel encontra o bunker. E não dava para ter uma porta blindada de 18 toneladas no meio do hotel sem levantar suspeitas. O que vocês estão vendo aí é só uma porta de segurança que ficava bem atrás disso. Nos 30 anos que este bunker ficou aqui, passei por aqui milhares de vezes e nunca pensei. Aposto que é uma cobertura e tem uma porta blindada de 18 toneladas aí atrás. O bunker foi parte do maior programa de continuidade do governo. No caso de uma crise internacional, toda a instalação seria usada como um ponto de encontro para membros do governo. Essa sala aqui é o salão do governador. Reuniões seriam feitas aqui. Tem 435 lugares. 435 membros da Câmara dos Deputados. Eles se reuniriam aqui, deliberariam sobre legislação. Eles fariam votações aqui e isso continuaria funcionando como o Congresso. No final do corredor tem um segundo espaço que pode acomodar até 100 pessoas. Este era o lado do Senado. Tudo isso com o objetivo de dar continuidade ao governo para o povo americano diante de uma guerra catastrófica. Durante a Guerra Fria, no caso de um ataque nuclear, o Congresso dos Estados Unidos seria levado 20 metros abaixo do chão para baixo do Hotel Greenbrier. Para garantir a comunicação do Congresso com os militares e o restante da população, a tecnologia necessária foi trazida para cá. 1.300 linhas telefônicas passavam por esta instalação subterrânea. Ao contrário das acomodações luxuosas do hotel, o bunker não era equipado com serviços 5 estrelas. O conjunto de dormitórios consistia em 18 quartos, cada um construído para abrigar 60 pessoas em beliches de metal. Estes são alguns dos beliches que foram instalados no bunker no começo dos anos 60. Eram 1.100 leitos. Os dormitórios ocupavam cerca de 30% de toda a metragem quadrada. Por muitos anos, todos os membros do Congresso tiveram uma cama designada para eles. No caso de um ataque nuclear, como esta fortaleza subterrânea manteria um estado constante de prontidão operacional? Depois dos membros do governo andarem pela longa entrada do túnel, cada pessoa teria que passar pela câmara de descontaminação, antes de ter permissão para entrar no bunker. Você tinha que tirar suas roupas e colocar tudo aqui porque estavam contaminadas. Aqui tem uma série de bicos que serviam para lavar com alta pressão qualquer contaminação que ainda estivesse dentro do seu corpo. Passando por essas portas, era hora de comprar um novo conjunto de roupas, o bom e velho uniforme do exército. Depois disso, você já podia entrar no bunker. Entre seus outros recursos, o bunker tinha uma cozinha abastecida com muita comida e água para durar 60 dias. Agora estamos entrando no refeitório. Quem diria que atrás daquele armário ficava este refeitório? Ele também tinha uma clínica médica operando com aparelhos modernos da época. Um consultório dentário e 12 leitos, além de uma farmácia totalmente abastecida. Ainda havia armas, camisas de força e equipamentos antimotim no local, se necessário. O bunker também tinha seu próprio abastecimento seguro de água e 3 geradores independentes, cada um capaz de alimentar o bunker por conta própria. Tudo isso funcionava com petróleo. Toda quarta noite, por 30 anos, eles ligaram esses geradores. Eles faziam isso no meio da noite. Durante 3 décadas, o bunker de Greenbrier foi mantido em pleno estado de prontidão operacional
e em sigilo total. Alguns funcionários do Greenbrier eram os encanadores eletricistas, os caras do ar-condicionado. Eles foram liberados, assinaram acordos de confidencialidade e era bem difícil, porque bem acima de sua assinatura, nesses acordos, diz quanto tempo você vai ficar preso e qual vai ser o valor da multa. Então, as pessoas levavam muito a sério a coisa não falar sobre isso. Mas a todo instante, isso tinha que estar disponível para o Congresso dos Estados Unidos. Tendo trabalhado aqui durante os anos 70 e 80, a experiência de Bob mostra como todos os dias centenas de pessoas ficaram a centímetros das operações super secretas do governo americano. Este era o escritório da Forsyth Associates, nossos consultores audiovisuais. Eles consertavam TV. E uma das vantagens de trabalhar aqui é que você podia trazer a sua TV. A gente vinha aqui, o Chuck e Bob estavam e a gente batia um papo com eles. Mas tanto Chuck quanto Bob eram funcionários do governo. O trabalho deles não era consertar TVs, mas guardar o bunker e deixá-lo sempre pronto para o uso. Eu não sabia e ninguém sabia que essa era a linha divisória da outra parte da instalação, a parte secreta da instalação. O bunker ficou em completo segredo para o mundo exterior por mais de 30 anos. Daí, em abril de 1992, o repórter Ted Gupp, que estava investigando rumores sobre Greenbrier por vários anos, finalmente convenceu alguém a falar. Quando ele chegou aqui, ele tinha até um mapa das instalações de todas as câmaras. E era um mapa preciso. E aí, quando ele mostrou aquilo, ficou bem claro que as fontes dele eram boas. Eles passaram um bom tempo no Washington Post, pensando se publicariam a história, e finalmente eles decidiram que isso não afetaria a segurança nacional. Então, eles foram em frente e publicaram. O artigo de Ted Gupp continha detalhes explícitos do bunker secreto, e o governo reagiu imediatamente. Ele não era mais secreto. No dia seguinte, o presidente da Câmara, Tom Foley, disse: "Nós vamos fechar o bunker." Nos 3 anos após a publicação do artigo, a relação jurídica entre o Greenbrier e o governo foi desfeita. O bunker estava mesmo preparado para tudo, exceto um artigo no Washington Post. Eles não estavam planejando fechar essa instalação. Os equipamentos de dentro do bunker foram removidos e transferidos para outras propriedades do governo. E em 1º de agosto de 1995, o bunker tornou-se oficialmente propriedade do Greenbrier. A primeira coisa que fizemos foi abrir para visitação. Servindo de guia turístico, Bob imediatamente teve acesso total às áreas que ficaram escondidas por mais de 30 anos. Para ser sincero, eu explodi de felicidade. Eu fiquei muito animado, sabe? Eu realmente ia conhecer o bunker. Eu passei por aquelas portas ali, entrei no refeitório e pensei: espera um pouco, isso parece com o refeitório de uma escola secundária. Este é o bunker secreto que eu tenho ouvido falar há anos. Isso estava bem aqui, bem ao lado das salas de convenções onde eu entrei muitas vezes. Hoje, o Greenbrier é um lembrete único e bastante aterrorizante de quão perto o mundo chegou de uma guerra nuclear. E de como a vida poderia ter sido para aqueles poucos escolhidos que se abrigariam nas profundezas de um mundo pós-apocalíptico. Episódio anterior de Caçando Hitler. Isto é do dia 12 de junho de 1945. Olha só essa linha. Nesse momento, a decisão para dividir os ministérios em 2 partes e estabelecer um governo no norte e outro no sul foi tomada. Eles se dividiram. Nós temos que ver as 2 rotas.
Os nazistas falsificaram dinheiro britânico. Dinheiro falsificado? É, ficou escondido aqui na área. Então eles esconderam com a intenção de vir buscar. É. Aqui era o ponto final dos nazistas em fuga. Eles tentaram transportar a água pesada pela Noruega. Narvik era o ponto de partida para enviar água pesada para a Argentina e fazer uma bomba nuclear para criar o Quarto Reich. Tem um hidroavião nazista enorme aqui. Isso é absolutamente incrível. A gente está olhando para um submarino nazista. É uma coisa imensa. Por que isso está aqui? Vamos para a superfície em alguns minutos. Ao longo da possível rota de fuga de Hitler em Narvik, Noruega, Tim Kennedy, das Forças Especiais do Exército Norte-Americano, acabou de descobrir algo tão importante que pode mudar o rumo da investigação. Eu nunca vi isso na minha vida. Embarcações nazistas afundadas na mesma área onde uma testemunha e um documento do Exército Norte-Americano apontam que os nazistas estavam transportando material nuclear para fora do país. É um submarino incrivelmente grande. É. Afundado lá debaixo do oceano. Mesmo não tendo achado nenhum barril de água pesada, é uma descoberta inacreditável. É uma infraestrutura imensa. Tinha alguma coisa importante para os nazistas que estava acontecendo aqui. Olha só o tamanho desse avião, ele é enorme e está bem do lado do submarino. O veterano da CIA há 21 anos, Bob Baer, e a ex-perita em caça aos terroristas Neida Bacos estão usando uma estratégia de análise de mapa para rastrear os associados conhecidos de Hitler e saber exatamente onde o Führer poderia ter ido depois da Segunda Guerra Mundial. Com certeza, para os nazistas, Narvik era um porto militarizado importante. Eles estão investigando duas possíveis rotas de fuga para Hitler. Uma ao sul pela região da fronteira de Tirol e uma ao norte por Narvik, Noruega, onde houve descoberta de duas grandes embarcações nazistas. A questão é, se eles eram usados juntos, um com o outro, ou se aconteceu de estarem no porto na mesma época. Eles terem sido encontrados juntos já é bem estranho. E minha experiência me diz que eles não faziam defesa local. Então, o que eles faziam com eles? Olha só. Da OSS, antecessora da CIA, dia 15 de março de 1943. Mensagem do coronel von Rosberg. Eu falei sobre reabastecer hidroaviões com submarinos. Há uma possibilidade de colocar um submarino no Atlântico. E quando o tempo estiver favorável, ele avisa. Aqui eles estavam falando em usar hidroaviões junto com o submarino no meio do Atlântico. Eles seriam reabastecidos e enviados novamente. Os submarinos são como postos de gasolina no meio do Atlântico. Olha, tem quase 13 mil quilômetros de Narvik até a Argentina. Os hidroaviões conseguem voar até 6.500 quilômetros. Só precisavam ser reabastecidos uma ou duas vezes antes de chegar na Argentina. No começo da investigação, analisamos a possibilidade de Hitler ter ido para a Espanha e depois pegado um submarino. Nunca achei muito correta a ideia, porque ele estava mal de saúde. Não consigo imaginar Hitler doente como ele estava dentro de um submarino por 30 dias. Mas agora que sabemos que eles usaram hidroaviões reabastecidos por submarinos no meio do oceano, faz muito mais sentido. Isso abre um novo leque de opções para o Hitler sair da Europa. Para mim, esse é o fim lógico da Rota do Norte. Pegar um hidroavião para a América do Sul em Narvik, com certeza ele faria isso. Se alguém é capaz de usar uma combinação de hidroavião e submarino, são os alemães. Eles dominavam a técnica. Eles poderiam ter vários hidroaviões pelo Atlântico.